gente ter que conversar com o cônsul em relação à liberdade de expressão. Veja a que ponto nós chegamos no nosso país. Nós temos que falar o óbvio, falar que temos a liberdade de nos expressarmos, falar que temos por direito a liberdade de falarmos aquilo que bem entendermos que seja o certo. Quer dizer, nós estamos num país onde se bloqueia as redes sociais, onde se bloqueia até pensamento. Você não pode pensar, como a gente lembra aqui nos casos em relação ao Mauro Cid, o Alexandre de Moraes pede antes dele começar o relato para que pense na filha e na esposa, como se, olha, o que você está pensando em dizer, não diga. Então, assim, nós chegamos em um momento da nossa história em que temos que trazer pessoas que não são nascidas aqui no Brasil, mas que têm a ideia democrática, que têm o viés da democracia, de fato, no sangue, para explicar os absurdos e os abusos que nós vivemos aqui no nosso Brasil. Uma entrevista importantíssima, o cônsul consegue mostrar para nós, nesse primeiro momento, que existe uma saída, que existe uma chance de tornar o Brasil um lugar melhor e passa, sim, primeiro pela nossa liberdade, pela oportunidade que nós temos de diariamente, seja você na sua casa, na sua rede social, seja o Saba e eu e os nossos comentaristas e toda a equipe aqui no Café com a Gazeta e nos outros programas da Gazeta, trazer a nossa opinião para que a gente possa se libertar. A liberdade de expressão também é uma forma de se libertar dos abusos e da ditadura que nós vivemos no país. Ansiosíssimo aqui, Saba, para a gente acompanhar a continuação da entrevista e poder destacar mais pontos. Mais foco na questão da liberdade de expressão, inicialmente aí para nós, é um assunto caríssimo e prioritário, meu amigo. Exatamente, Gui. Esse é o norte da Gazeta do Povo, defender a liberdade de expressão. E agora ele vai falar disso. Ele fala sobre a censura do Rumble, a plataforma americana aqui no Brasil, e essa regulamentação das redes sociais travestida de censura que muitos querem colocar aqui no país. Pode rodar. Bom, eu sei que muitas pessoas criticam, às vezes, aspectos da liberdade de expressão e querem controlar as mídias sociais. Eu sempre argumento que a melhor maneira, o melhor jeito para combater coisas que não são verdades, não é controlar a fala de pessoas, sem falar e abrir o mercado de ideias e deixar que mais pessoas falam. Então, é por isso que é tão essencial esse direito de poder falar, de poder se opinar, de se expressar. Bom, Fabi, ele deixa muito claro que para os Estados Unidos a liberdade de expressão não é algo negociável, vamos colocar assim, sobretudo no governo do republicano Donald Trump. Ele vai voltar nesse assunto também, mas já dá para ter aí uma ideia do que pensa. Eles vão comprar essa guerra para que se mantenha a liberdade de expressão no mundo inteiro, Fabi. É inacreditável que a gente esteja discutindo a ausência, né, de liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo. É um direito fundamental, como eu falei no comentário anterior, e, obviamente, ele vai dizer isso. E tenho certeza que isso foi um dos motivos que levaram Trump à presidência. A gente precisa sempre fazer o paralelo, que a pauta woke, que é cultural, ela relativiza a liberdade de expressão. Vamos lembrar, né, que acaba colocando aquelas pessoas como grupos prioritários, e que você não pode falar certas coisas. Então, tudo isso nos atrapalha quando a gente quer desenvolver ainda mais o pensamento cognitivo amplo, né? Então, o que ele diz aí coaduna com a ideia do Trump, obviamente, e com a ideia dos Estados Unidos livre, né, o pilar do Ocidente, o pilar da liberdade, não somente da liberdade de expressão, mas da liberdade comercial. É isso que a gente também precisa olhar. A nossa democracia precisa deixar de ser relativa e voltar a ter esses direitos aí fundamentais, assim, sem qualquer discussão, né? Ele está corretíssimo. Por mim também, a gente jamais discutiria direitos fundamentais. Eles valem e acabou. Bom, Fabi, e agora ele vai falar como que recebeu Donald Trump
o candidato que venceu a última eleição nos Estados Unidos para chefe de Estado, porque nós tivemos Lula, por exemplo, apoiando a candidata derrotada, Kamala Harris. Ele não fez como manda a diplomacia, ter ficado na dele, esperado o vencedor, lembrando que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, então é muito importante manter essa relação. E ele diz, o país em que os Estados Unidos mais investe são milhões e milhões de dólares é o Brasil. E ele comenta essa posição de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. No último pleito eleitoral dos Estados Unidos, o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tomou partido, ele optou por uma torcida declarada à candidata derrotada, Kamala Harris, e logo depois o republicano Donald Trump foi reconduzido à chefia da Casa Branca. Queria saber como que, historicamente, os presidentes no Brasil sempre procuraram não tomar lado na época da campanha para caso qualquer um dos lados vencesse e depois conseguisse seguir com essa diplomacia. Como os Estados Unidos viu esse apoio e essa torcida antes do pleito, na época da campanha? Não, acho que estamos falando da livre expressão. O presidente Lula, naquele momento, ele expressou livremente, exerceu o direito de falar livremente. Então, ele está opinando, expressando sua opinião, e que bom ter essa liberdade de expressão. Até agora, o presidente Trump não tem respondido a essa fala do presidente Lula. Por ser um diplomata, né, Serrão, ele acaba... não tem jeito, você acaba pisando em ovos em muitas das respostas por uma questão de não abrir uma crise diplomática, etc. Mas ele falou que o Trump optou por não responder o apoio de Lula à candidata derrotada democrata Kamala Harris. Até porque não valia a pena fazer isso. Donald Trump é um estrategista político. Ele não perde tempo com quem não acrescenta nada para a vida dele. E qualquer relação com Lula é um 0 à esquerda ou um -13 à esquerda. Então Trump vai manter com o Brasil uma relação extremamente soberana. Tanto que dia 16 e 17 do mês que vem vai ter um encontro, deve ser o primeiro encontro internacional do Trump com Lula, ou de Lula com o Trump. Será que o Lula vai ter coragem, na hora que estiver pessoalmente com o Trump, de falar todas as bobagens que ele tem dito ultimamente? Duvido. Não tem coragem, não tem peito para isso. O estilo stalináceo, ele é muito bonitinho aqui, no bastidor tupiniquim, para contar uma história, fazer uma bravata, para provocar os outros. Mas para relação internacional, ele é um desastre absoluto. E Lula não tem coragem de chegar e peitar, Lourão, pá, você é isso. Não, nada disso. Então, Lula tem que se colocar no seu lugar e os Estados Unidos precisam observar muito atentamente como será essa relação aprofundada do Brasil com ditaduras, principalmente com a China. Porque a China tem um interesse geoeconômico no Brasil muito grande. E os Estados Unidos não podem perder o Brasil como um grande parceiro internacional. Então, a grande disputa, na verdade, vai ser entre Estados Unidos e Brasil pelo domínio ou não da China. A China vai crescer mais por aqui ou menos por aqui. Vai depender do que Trump vai fazer de bom e do que Lula pode fazer de certo ou errado. Por enquanto, o Brasil está no caminho do Xi Jinping. Xi Jinpinga está entregando tudo para o Xi Jinping.